Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Essa é uma das definições de clássico pelo Ítalo Calvino no seu Porquê Ler os Clássicos. Bem-vindos ao Quixotado, seu programa de literatura, hoje com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje eu vou fazer um daqueles vídeos diferentes, vou responder uma tag. A tag Calhamaços fez um sucesso muito grande, as pessoas ainda hoje comentam comigo. Apesar de não comentarem nos vídeos, eu vou pedir a vocês que comentem diretamente nos vídeos, porque isso ajuda muito o programa a subir nas buscas do YouTube. E aí compartilhar para mais pessoas assistirem e se interessarem pelo tema e pelos programas. Vou pedir também para vocês que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos ainda, e que compartilhem com o máximo de pessoas que gostam de literatura possível, para que a gente possa divulgar esses livros maravilhosos dos quais a gente está falando aqui no canal. Bem, hoje eu vou responder a tag dos livros clássicos. Essa tag foi criada por um blog internacional americano em 2014. Foi traduzida, respondida aqui por muitos blogs e pela maioria dos canais do YouTube. Eu tomei conhecimento dela com algum tempo e achei interessante responder aqui com vocês, porque eu gosto muito de livros clássicos e acho que eles devem ser divulgados para se manterem acessíveis ao grande público. A primeira pergunta da tag é uma pergunta meio polêmica, que é aquele livro clássico que você considera superestimado ou de que você não gosta. Bem, a gente tem que esclarecer que cada livro vai ter o seu público e que as leituras se desenvolvem no tempo. Então, uma leitura que não me agradou naquela determinada época não significa que o livro seja ruim. Significa que naquela época específica em que eu li, eu não gostei. Bem, o clássico que eu detestei na época que eu li e que, portanto, eu não pretendo reler foi o Ferdinand, do Witold Gombrowicz. É um livro que é muito cultuado entre os escritores, principalmente, mas que eu detestei, sabe? Não gostei de jeito nenhum. Achei horrível o enredo, na verdade, não entendi o que porra ele estava querendo com aquele livro. E esse com certeza eu não vou reler. Outro clássico que é muito bem conceituado e que eu, na época que li, não gostei e não entendi porque que leitores tão sofisticados gostam dele, é o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Mas esse aqui, ao contrário do Ferdinand, eu pretendo reler. Já comprei uma edição na língua original e vou reler para dar mais uma chance e ver se for um problema do meu tempo de leitura. E quero passar para vocês as minhas impressões de leitura quando fizer essa releitura. A próxima pergunta é o período favorito para ler a respeito. Bem, eu gosto muito de romances históricos e gosto muito dos clássicos antigos, mas acho que se for para falar de uma época específica, seria ali entre o fim da Idade Média, o Renascimento e o início do Iluminismo. Eu gosto de ler muito as obras dos pensadores daquela época e biografias deles, e qualquer livro que se passa naquela época me interessa muito. Eu gosto muito daquela época especificamente, entre o século XIV e o século XVII. Terceira pergunta, o conto de fadas favorito. Bem, eu não li os contos dos irmãos Grimm, não li muitas fábulas. Eu vou colocar nessa categoria um livro que
talvez algumas pessoas não considerem que seja um conto de fadas. Mas tem a Sininho, né? Tem as fadas, tem aquela cena clássica, né? De quem acredita em fadas, bata palmas e tal. Que é o Peter Pan, do J.M. Barrie. O Peter Pan foi criado pelo Barrie como um personagem para uma peça de teatro originalmente, depois virou livro em 1911. Mas a minha primeira leitura do Peter Pan foi, na verdade, da adaptação do Monteiro Lobato. Eu tinha 10 anos de idade e eu me lembro que me fascinou muito o livro naquela época. Eu me lembro muito bem que na hora que eu fechei o livro, né, que eu terminei a última página, era de manhã e eu saí, fui até o quintal e olhei para o céu, como se estivesse procurando ali onde estaria a terra do nunca, ou alguém que pudesse me levar para lá. Eu acho que talvez tenha sido a minha primeira experiência assim de leitura que me envolveu profundamente, foi esse Peter Pan, da versão do Monteiro Lobato. Recentemente eu li a versão do Barrie e gostei muito, apesar de que não seja bem um livro infantil. Assim, eu não indicaria muito para crianças não, é bem violento, existem muitas crueldades, que na verdade é a pegada dos contos de fadas clássicos, né? Os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, eles são... Não existia naquela época essa ideia do adolescente, jovem adulto, toda essa escala, né? A criança passava diretamente para ser adulta. E os contos de fadas serviam muito para uma forma de educá-los, né? Ter cuidado ao sair de casa, falar com estranhos, atravessar a floresta e coisas do tipo. E o Peter Pan ele traz muito dessa questão das pequenas crueldades ou grandes crueldades que as crianças são capazes de fazer. E talvez a crueldade maior que eu vejo no livro seja inconsciente, que é a questão do esquecimento, né? As crianças têm isso de não lembrar. E o Peter Pan, em determinado capítulo, esquece da Wendy e no final ele acaba esquecendo totalmente dela. E eu penso muito nisso, acho que todo pai de crianças pequenas pensa muito nisso, né? O meu filho é muito apegado a mim, mas eu imagino, e se eu morresse hoje? Depois de quanto tempo ele esqueceria totalmente, inclusive do meu rosto? Isso é algo que meio que machuca a gente, né? Quando a gente pensa a respeito. Mas o grande tema do Peter Pan é o tempo, né? Você tem o crocodilo Tic-Tac, e ele está sempre correndo atrás da gente, né? Ou seja, o relógio que está tocando, está batendo ali e está dizendo, olha, esse segundo que tu tinhas de vida já foi perdido. E também o Peter Pan que não quer crescer, que não quer ver o tempo passar. Então são essas duas coisas, as características da nossa vida, né? Nós queremos sempre a juventude, esperando que o tempo não passe, e o tempo está ali, tic-tac, tic-tac. A quarta pergunta é: qual o livro clássico que você tem vergonha de ainda não ter lido? Bem, eu já disse lá na Calhamaços que é a Ilíada, do Homero. Eu já li a Odisseia, mas falta a Ilíada. Eu vou ler urgentemente. Pretendo em janeiro ou no máximo em fevereiro ter terminado e fazer um vídeo aqui para me redimir com vocês. O sexto é uma série de livros atual que seja baseada em um livro clássico que você mais goste. Eu não costumo ler muitas séries de livros. Eu acho que isso é mais para leitores jovens que precisam de algum tipo de apoio para gostar da leitura, né? E acabam se apegando a determinados personagens ou contextos, principalmente de fantasia, e aí seguem naquelas séries, né? E depois ficam órfãos quando a série acaba. Mas uma série que eu li e que eu gostei muito e espero terminar de ler, se o Martin fizer esse favor para a gente de terminar de escrever os livros, é As Crônicas do Gelo e Fogo, que deu origem à série de TV Game of Thrones. Eu li os 5 livros já publicados e alguns capítulos esporádicos que saem de vez em quando na internet, que ele faz leituras em eventos. Aí o pessoal pega a leitura dele e transcreve, faz traduções.
Essa série é baseada no Senhor dos Anéis, que ele é fã, né? E há quem diga que também no universo de Cthulhu, do Lovecraft. E eu gosto dos contos do Lovecraft, e só não li ainda a série do Senhor dos Anéis, mas eu gostei do Silmarillion e gosto desse universo da Terra-média. Então, a série das Crônicas de Gelo e Fogo seria a minha série preferida, baseada em um clássico. O próximo é a adaptação de um livro clássico para uma série de TV ou filme que você mais gosta. Eu gosto muito da versão do Martin Scorsese para A Última Tentação de Cristo, que adapta A Última Tentação do Nikos Kazantzakis, com o William Dafoe no papel do Jesus. Eu gosto muito daquele filme, já assisti dezenas de vezes e indico para vocês, recomendo fortemente. É um ótimo filme, quase tão bom quanto o livro. Próxima pergunta é a pior adaptação cinematográfica de um livro clássico. Bem, eu não sei dizer a pior, né? Assim, eu pensei muito a respeito dessa pergunta e não me veio à mente assim, algum filme péssimo realmente de um livro muito bom, que seria mais ou menos o que se espera da resposta. O que eu sei de um filme que meio que desabona o livro, ou que pelo menos faz as pessoas pensarem antes de ler o livro, é a Ilha do Dr. Moreau. Não a versão de 77, que eu não assisti ainda, mas a de 96, que tem o Marlon Brando, o Val Kilmer. Esse filme foi um fracasso de bilheteria, né, na época, considerando-se os astros que estavam nele e o orçamento. E assim, as pessoas costumam falar mal desse filme quando lembram que ele existe. E uma vez eu estava lendo a Ilha do Dr. Moreau e um amigo meu disse: "Tá lendo isso aí? É tão ruim quanto o filme." Então me veio à mente esse diálogo e aí eu me lembrei do filme para não recomendar para vocês. Edições de clássicos que você gostaria de colecionar. Bem, eu tenho um espírito bibliófilo, então eu gostaria de colecionar os clássicos nas suas versões originais. Só que isso demandaria muito dinheiro e muito tempo. E eu tenho os dois bem escassos. Então eu vou falar para vocês de duas coleções que eu gosto e que são acessíveis para mim. Inclusive eu estou quase terminando de completar. Essa aqui da Mestres da Literatura Contemporânea, da Record Altaia. Essa coleção aqui foi lançada na década de 90, se eu não me engano. Eu gosto muito dela. Não é uma edição luxuosa, apesar de ser capa dura, mas o papel é um papel de qualidade inferior. É amarelo, mas não é de boa qualidade. Mas os livros dessa coleção são incríveis. É uma coleção com 100 volumes, dos quais eu já tenho 80. Estou tentando conseguir os últimos 20. E eram mestres da literatura contemporânea, mas na verdade são clássicos modernos, né? A exemplo desse aqui, o Grande Gatsby, tem inclusive o Ulisses do James Joyce na coleção. Tem muitos livros que já são clássicos, né? E é uma coleção, assim, os livros são ótimos de ler. Ela é bem leve, você consegue carregar os livros para onde você for. É bem agradável. Já uma coleção estrangeira que eu gosto muito de clássicos é a da Collector's Library. Esses livros são muito bonitos. Eles vêm com uma sobrecapa em papel couché, capa dura em tecido. Elas são bem caprichadas. Ela é bem pequenininha, 16 centímetros de altura, lombada dourada. As edições são ilustradas. Apesar de ser papel branco, ela, como é uma fonte de um bom tamanho e as páginas são bem curtinhas, elas correm muito rápido, então você acaba não se incomodando com a leitura. É uma edição muito bonita. Eu gosto muito dessa coleção
Já comprei mais alguns, estou esperando chegar. O primeiro contato que eu tive com ela foi nesse box aqui da Livraria Cultura, né, de grandes escritoras. Vem aqui o Mortos Ventos Uivantes, Emílio Brontë, Mulherzinhas, Luísa May Alcott, e da Jane Austen vem dois, o Persuasão e o Orgulho e Preconceito. Esse box aqui, a Livraria Cultura sempre vende bem baratinho, em torno de R$50. São livros lindos, o box é muito bonito. Já me interessei e comecei a comprar outros livros da coleção avulsos. E se eu pudesse, eu completaria essa coleção, que é muito bonita. A próxima pergunta é: um clássico que não é muito conhecido e você gostaria de indicar? E aí eu quero indicar dois. Um é o Obromov, do Ivan Goncharov. Esse livro aqui é maravilhoso. Um dos melhores livros da literatura russa. Apesar de ter recebido essa edição aqui da Kozak Naif, é uma edição lindíssima, continua sendo pouco conhecido, pouco comentado. Eu indicaria para vocês procurarem essa edição aqui, que é um livro excelente, merece muito a leitura. E um clássico brasileiro que eu gosto muito, é um dos meus livros preferidos, e que eu sempre tento indicar, apesar de que ninguém acha para ler, infelizmente, é No Hospício, do Rocha Pombo. Esse é o único romance simbolista brasileiro. O Rocha Pombo era um historiador, mas escreveu esse romance aqui que eu gosto muito dele. Foi o meu primeiro contato com Nietzsche. Foi nesse romance aqui. Ele discute algumas ideias de Nietzsche, geralmente tentando rebatê-las, porque ele era um místico cristão e o Nietzsche meio que criticava muito o cristianismo, né? Então ele tenta aqui rebater o Nietzsche. Mas é uma leitura agradabilíssima, muito bom o livro. Eu pretendo fazer uma edição crítica com notas e introdução, estudo bibliográfico, estudo da biografia do autor, e vou tentar uma editora. Se não conseguir, eu vou publicar na Amazon, para que as pessoas que se interessarem tenham onde achar esse livro, que eu gosto muito dele, eu acho deliciosa a leitura dele. Essa pergunta era a quinta na ordem da tag, mas eu achei apropriado deixá-la por último. Seriam os 5 próximos clássicos se você pretende ler. E aí eu vou mostrar para vocês os 5 que eu pretendo ler, os próximos. Em Busca do Tempo Perdido. Eu leio esse primeiro livro aqui, No Caminho de Sonho e A Sombra das Raparigas em Flor. Mas A Sombra das Raparigas em Flor, que aqui é das moças, eu li, tá com uns 15 anos, eu li na faculdade sem saber que fazia parte de uma série. Então eu vou reler e aí dar seguimento nos demais volumes. Eu quero ano que vem terminar Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E aí outro clássico que eu tenho intenção de ler é As Mil e Uma Noites. Não tem autoria definida, é um livro que durou centenas, talvez até milhares de anos para ser escrito, né? Bebendo de muitas tradições orais, e eu pretendo ler também no ano que vem. A Ilíada, que eu quero ler o mais breve possível, já falei sobre ele aqui com vocês nesse mesmo vídeo. E obras selecionadas do Edgar Allan Poe. Eu conheço quase nada dele, só li O Gato Negro e Os Assassinatos na Rua Morgue. Então, eu quero desbravar esse cara aqui, principalmente porque essa edição aqui é linda, capa em couro, uma bala dourada, bem grande, e só por isso já me dá vontade de ler. Mas é claro que o Edgar Allan Poe merece ser lido em qualquer edição, mesmo nas mais fuleirinhas e com piores traduções, merece ser conhecido. Estou lendo já
o Emma, da Jane Austen, nessa edição da Collector's Library. Isso aqui eu acho que vai ser o primeiro que eu vou terminar, já comecei a ler, e é pequenininho o livro. E aí eu vou dar prosseguimento nesses aqui. Quero comentar todos eles aqui com vocês. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.